Olá, pessoal. Espero lhes encontrar bem, tá? Antes da gente iniciar a nossa gravação da web aula ao vivo de hoje, vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? Que o digital do Senai segue e também as unidades, né? Incluindo a unidade aí de vocês aí, a de Lusiânia, tá? É sempre bom a gente estar reforçando essas diretrizes, tá? Para o nosso público, né? Os alunos, professores, né? Coordenadores em geral, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Depois dos informes, vamos voltar à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Já deixei até na agulha aqui. Última aula foi semana passada aí. Nós falamos da atividade 2, parte um, tá? Que é a OS, né? Na verdade, uma solicitação de serviço de manutenção que ela é validada, né? E aí ela vira uma OS, tá? E foi sobre os problemas que ocorreram no transformador da subestação 1. Lembrando que são duas subestações, tá? Foi é uma subestação como um todo, tá? E a subestação tem dois transformadores e foi no transformador um, tá? Beleza. Deixa eu ir na nossa pastinha de atividade. Então, para atividade 2, projeto, ah, eu vou pegar a segunda solicitação aqui, tá? É. Achei que eu tinha confundido a pasta aqui. Então, ó, é essa solicitação, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Então, para o exercício, vou pegar só essa daqui, tá? Para gente. ah, entendi o que está acontecendo. O nome aqui é gigantesco. E aí, no armazenamento que eu tenho aqui, vou pôr só aqui. Acredito que agora vai rolar. Agora sim. Então, essa é a segunda, tá? A primeira foi do transformador um.
Essa daqui é a SSM. Deixa eu até ligar o quadro aqui, eu esqueci. Quadro digital. Vamos lá. Vamos aqui, ó, em. Lembrando que a mesma folha, tá? A gente utiliza. Eu, para não confundir aqui, é do mesmo jeito aqui eu vou pôr a TV2, porque senão ele vai reclamar. É porque quando você enche um armazenamento aí, independente se é SSD, é, depende um pouco, tá? Mas assim, independente se é SSD, se é HD, você tem um tanto, né, uma quantidade de caracteres que compõe o nome do arquivo. Você não pode ultrapassar. Quando você ultrapassa, dá erro. Aí por isso que ele abriu aqui como navegador, que está abrindo como o navegador do Edge, mas aí ele bugou, né, e não mostrou o arquivo por conta dessa quantidade massiva de caracteres que eu tenho aqui. Tem muitas pastas de turmas aqui, né, do Senai, de outra instituição também, tá? O documento, ele é basicamente o mesmo, só que agora é o serviço de manutenção, né, com a OS, né, vai fazer essa aqui vai virar a OS, né, a ordem de serviço, da SS, do serviço de manutenção, né, da solicitação de serviço de manutenção. Agora, outro serviço, que no caso é a lavanderia. Então, você vai fazer do mesmo jeito aqui, ó, o número da SSM, né, que é a 201700102, tá? Você vai colocar aqui, preencher aqui. A SSM aí de referência aqui, né, a solicitação de serviço de manutenção, tá? Tem todos os dados, ó, o setor que solicitou lá do Hotel Eco Resort lá, a lavanderia, né? O nome do responsável, o seu Wilson aí, né? Wilson Nunes, tá? O e-mail aqui, dependendo da empresa aí, o pessoal, eu lembro que teve uma empresa aí que eu prestei serviço, na época era a Ambev eles utilizavam aquele Nextel, nem sei se existe ou se ele foi absorvido por outro, igual aconteceu aí, né, mais recentemente aí com a Oi, né? Que outras, a exemplo aí, a Vivo absorveu, né? Vivo, é claro, e por aí vai. Então, o setor de lavanderia aqui é a descrição, né? Lembra lá que o funcionário, né, ele fica 15 dias trabalhando direto nesse resort, tá? E mais 15 dias de folga, tá? Então, o setor de lavanderia informa que está sem água, né, no reservatório superior de água, tá? Então, pode ser no reservatório tipo taça, se esse resort for aquele de tipo fazenda, né, que tem as casinhas ali, né? Tem um aqui, eu nem sei se existe aqui próximo de Goiânia, chamava Iglu. Eu lembro que minha mãe tinha, né, e aí eram várias casinhas. Aí geralmente o pessoal utiliza aquele reservatório tipo taça, tá? Esse tipo de reservatório aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Esse reservatório aqui, que ele tem essa escada tipo marinheiro, tá? E tem para você subir aqui e fazer as manutenções, tá? Então ele, se for em casas, né, tipo
é igual eu falei, né? Fazenda, né? O pessoal coloca reservatório para ter mais pressão, tá? Para essa água ir para vários bangalôs ali. Se for, se for um resort tipo um prédio, né? Então fica no reservatório superior lá, né, em cima do prédio. Aí geralmente tem um reservatório, literalmente, ele está falando da bomba, tá? Porque tem bomba que tem um sensor, né? Um sensor de nível na parte superior, outro na parte inferior. Tem bombas aí que a gente pode utilizar no reservatório, uma única boia, tá? Inclusive, a gente pode utilizar aquela boia, né? Essa boia aqui, ó. Inclusive, a gente pode utilizar essa daqui, ó. Ela tem um contrapesozinho. A gente pode utilizar ela tanto no único reservatório, no nível superior, nível inferior. Pode utilizar uma só para o reservatório dele. Então, é, a aplicação aqui ela se expande, tá? Pois um dos funcionários tentou acionar a bomba, né, d'água, né? Então ele tentou fazer um acionamento manual, pelo que eu estou entendendo, tá? Para retirar a água do reservatório inferior, tá? O superior queimou. Então ele queimou, deve estar acontecendo alguma coisa com o superior aí para ajudar. Ele utilizou o inferior aqui. Aí o inferior ele funciona somente manual. Aqui está explicando que o inferior, tá? O que foi utilizado para fazer o recalque para o reservatório superior, funciona apenas com manual, tá? Isso é um problema no painel de comando e a mesma não funcionou. Não, então deu ruim no reservatório superior e no inferior. Necessitamos com urgência, né? O seu Wilson aí falando aí, né, no relatório dele solucionar esse problema para que o setor, desculpa, volte a operar normalmente, também seja implementado no painel de comando de acionamento automático para evitar que o funcionamento tenha que se deslocar todos os dias, né? O funcionário, desculpa, para verificar. Eu estou parecendo um Chaves, né? Para ler, né? Lá com o professor Girafales, do reservatório e quando necessário acionar a bomba, tá? Observação: a bomba d'água deverá ter a opção de acionamento manual e automático, né? Então, atualmente ela só tem, além de não estar funcionando, né? É mole, né? Além dela não estar funcionando, só está no automático. Beleza. Então, vamos então. Pessoal, para tornar aqui nossa aula mais dinâmica, eu Eu já fiz uma análise aqui. Deixa eu pegar aqui o AutoCAD do reservatório, que aí no PDF dá até para a gente fazer, mas aí o desenho vai ficar bagunçado. Então, esse aqui é o esquema lá. Lembra que tem os projetos lá do Hotel Eco Resort, tá? Tem o circuito de potência, tá? A bomba aí de 3 CV. Ah, não, é 2 CV. Aqui é 3 é porque é trifásico, tá? Beleza. Esses bornes aqui com a nomenclatura é o alimentador do motor aqui, ó. Lembra que tem aqueles bornezinhos que você coloca ali embaixo, ali no quadro, que aí você dá acesso, por exemplo, à força, né? Em vez de ir direto no motor,
Você vem com a alimentação, a entrada de força aqui nesse borne, e aí do motor sai dele e, né, vai para o motor, desculpa, né? Chega a alimentação de energia desse borne, vai para o motor e alimenta ele. Então, esses bornes aqui no painel, tá? Aquele conector, que o pessoal chama de spindle de plástico, né? Que na verdade parece uma reguinha, você pode quebrar um com o outro. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Então, cada um desses aqui, lá no painel, né? Ele tem a numeração aqui e ele, por exemplo, entre o 6 e o 7 aqui, eu consigo verificar aqui, né? O relé aqui, ó. Olha, do painel frontal aqui, o de desligamento, que já que está no manual, né? Beleza. Esse que é do transformador. Beleza. Vamos. Daí eu coloquei, eu já deixei esse aqui na agulha, pessoal, já para a gente tornar, já que nós só temos uma hora aí, tornar essa aula mais dinâmica. Então, aqui, ó, o número da OS, a OS de referência, né? A S, na verdade, essa SSM, ela vira essa ordem de serviço, tá? Quem requisitou foi o seu Wilson Nunes, o ramal lá do PABX, né? Ó, eu revelando minha idade. Qual o equipamento, né? A tag e o local que será realizada a manutenção. O equipamento está parado? Sim. Descreva de forma, né, resumida aí o serviço. Verificar a chave de nível mínimo. Tá, vamos lá. Vou dar o AutoCAD aqui que eu posso. De nível no reservatório inferior, né, nível mínimo, a bomba d'água e o painel de comando. Após solucionar esse problema, né, implementar a automatização. Tá? Então, a automatização, basicamente, você vai ter que jampear aqui, ó, né, fazer um. Deixa eu acionar aqui o quadro aqui. Então, basicamente, você vai ter que fazer o automatismo por aqui, tá? Ele contornar, tá? Ele contornar, tá? Porque só tem o manual aqui e não tem não tem o automático, né? Que é um dos pedidos que eles querem que faça aí. Então, pegar, né, o diagrama funcional, que é esse daqui do lado do projeto, né? Da bomba, verificar se tem água no reservatório inferior, né? Para ver. Uai, não tem, às vezes a alimentação acabou a água, né? Por isso que ele não tem, tá? Primeiro verificar se ele tem água, tá? Porque aí se ele não tiver água, na hora que você aciona a bomba ali, a bomba tiver seca ali, se for uma bomba Nauger aí, por exemplo, aí, pode até danificar, tá? Se ela não tiver afogada, né? Porque é um padrão desse tipo de bomba, ela é uma bomba afogada que trabalha com água ali. É igual o chuveiro. Chuveiro, você não vai ligar o disjuntor acionando ele sem esse chuveiro estar com apesar dele ser
aquecedor de passagem, ele precisa estar com a câmara de passagem cheia para você ligar ele pela primeira vez, né, na energia. Hidromassagem, tá? Aquelas hidromassagem compacta inflável ou hidromassagem normal aí, né, com banheiro aí de, né, polivinil aí. Temos, parece até piscina, né? Então, ela basicamente é um chuveiro ali, ela tem um caracol e tem uma resistência lá. E é igual no chuveiro, tem uma resistência ali. E aí você tem que encher ela de água primeiro, só depois você faz o acionamento elétrico, porque se você acionar ela sem estar com água, né, ou a bomba sem estar afogada, né, ou seja, com água, você danifica ela ali na parte do o chuveiro, danifica muito o chuveiro e a hidro, danifica, a probabilidade de danificar é 100%. Já o da bomba aí, né, você ainda tem um tempo ali, elas vai ficar funcionando ali sem água ali, mas ela precisa ali de um peso ali. Inclusive, ela aproveita até a água para fazer a água e o giro para fazer a refrigeração, né, tá? Verificar se tem tensão no painel, né? O próximo passo aí, né? Eu dividi em 10 aqui, ó. Verificar se tem tensão no painel, tá? Às vezes não tem alimentação elétrica aí, né? Às vezes ele tem água, né? Verificou se tem água? Ok. Próximo passo. Será que tem energia? Às vezes estava sem energia, e aí o pessoal tá vacilando aí, né? Às vezes só precisa da automação, né? Não, ele tava simplesmente estava sem energia. Tem bomba, inclusive, bomba de incêndio aí, que ela funciona com um grupo motor gerador, tá? Eles chamam de motobomba, tá? Uma motobomba com combustão interna, né? A gasolina, ou às vezes até a diesel, né? É pequena ali para fornecer. Eles não utilizam nem o grupo motor gerador da empresa, eles utilizam um só para essa bomba na parte de o chuveiro automático, né? Ainda bem que o engenheiro civil que está aqui, ele está dando aula agora, né? O sprinkler, né? Deixa eu falar o nome certo aqui, o sprinkler, né? Que é o chuveiro automático ali. Então, às vezes, a energização ela tá com redundância aí, né? E tem um geradorzinho ali para fazer a salvaguarda ali, ou às vezes até um no-break ali próprio ali, já que ele faz parte de um sistema fundamental aí, alarme e incêndio, tá? Então, verificar se tem tensão, né, no painel de saída. Por isso que eu falei, ó, terminal de força 1, 2 e 3 aqui, ó. 1, 2 e 3. Depois eu vou deixar até o desenho aqui do jumper aqui, só para a gente não perder ele aqui, não. Verificar se tem tensão no comando nos bornes 4. Ó, o borne 4 aqui, ó. Os bornes 4 e 5. 4 e 5, ó. Por exemplo, tem a alimentação entrando no borne de força? Tem. Lembra que eu falei? Ele entra primeiro, a alimentação na parte de força, entra no borne de força, né? No 1, 2 e 3, e depois sai dele direto aqui para a bomba de recalque. Por isso que você, depois aqui, ó, vai na saída aqui, né? Na saída que tem acesso à alimentação da bomba propriamente dita aqui, tá? Então, essa aqui é a alimentação elétrica e no Borne 4 é a alimentação do comando aqui, tá? Então, tem que verificar todos esses bornes aqui se estão energizados. É... Aí verificar se o relé térmico foi atuado, tá? Se o... é, Lembra lá o relé de sobrecarga aí, né? A tag 9596 aí, né? Se ele foi atuado, né? Ver se ele não tá. Aí tem, geralmente, quando ele resfria, que ele volta aí, né?
às vezes deu uma sobrecarga, pô, a bomba não está afogada, e aí ela girou ali sem, ela resfriou com giro, mas não resfriou, né, com a água ali que passa por fora ali da câmara, que é uma característica da afogada aí, tá? Já passa só pela turbina, tá, pessoal? O rotor e tal fica protegido ali, porque senão dá curto-circuito. É, Como tem água, né, no reservatório, verificou que tem água, verificou que tem alimentação, né, verificar o painel de comando se a chave de nível está fechando o contato para alimentar o contator C1 aqui, né? Lembra que isso daqui é a parte do lá da matéria lá de instalação industrial, né? Esse daqui é o normal aberto aqui do bloco, que é o contator, né? O contato auxiliar aqui. Verificar se a tensão entre os bornes 5, né, a saída aqui, e o 7, o 7 aqui, ó, e depois da botoeira aqui, ó, não, do botão de desligar aqui, ó, do relé térmico, já que você verificou que o relé térmico ele não foi atuado, por exemplo, né, e ele tá ok, né, não tá acionado. O 5 e o 8. Aí o 5 e o 8 você já vai passar pro botão de desliga aqui, já vai ver direto aqui, ó, se tem alimentação elétrica aqui. Então, basicamente, você está verificando se tem alimentação, se tem energia, depois que verificou se tem energia, se está chegando na parte de comando 4 e 5, depois se está passando pelo relé térmico 95, 96, se está passando pelo botão de desliga aqui, né? Já que é manual, se ele também está passando a alimentação elétrica no botão de liga aqui, se o contato auxiliar está fazendo o selo de forma correta aqui, ok. Agora você vai verificar o. Porque aqui, ó, se fosse por exemplo, o reservatório inferior aqui, ó, na hora que tem que, por exemplo, a boia, vamos supor, é uma boia só, né? Na hora que ela tá, aquele cantil ali, ele tá abaixado, né? Que aí fica aqui a parte do fio aqui, ele tá abaixado aqui, ele tá desacionado. Ele tá aberto, né? Com o circuito aberto. Aí a água vai enchendo, tem alimentação, tem água lá, né? Ela vai enchendo, enchendo, enchendo. Na hora que chega aqui, ele abre o circuito aqui, né? Então, quando ele tá vazio, aqui tá fechado. Quando ele tá cheio, ele tá aberto, tá? A boia lá, né, pela posição dela. É, Aí verificar, né, o estado do contator, né, das bobinas, se a tensão no A1, né, A1, A2 aqui, né, alimentação elétrica, se está chegando a alimentação na bobina, ver a chave de nível aqui, né, que é a que aciona, né, que a boia, ela fica aqui, né, fica jampeada aqui, porque se não fosse a boia, ela acionaria, ficaria acionando igual a sua caixa d'água de casa aí, acionando automático ali, né? Enquanto a caixa d'água está vazia, ela está jorrando água. Quando ela está fechado, ela fecha como uma tampa lá, a boia levanta e a mecânica, né? E a elétrica faz do mesmo jeito. Verificar o estado do contator, já falei, né? Após verificar e identificar a falha no painel de comando, encher o reservatório superior, né? Aí deverá implementar o automatismo do acionamento, né? Conforme solicitado pela lavanderia lá, né? Então ele quer o automatismo também seja implementado no painel de comando da bomba o acionamento automático. Isso, para evitar, caso falhe, né? O inferior lá, evitar que ele vá lá, se desloca todos os dias para verificar o nível do reservatório. Beleza. Então, se o sensor de nível tiver estragado, você troca ele, coloca aqui e aí vamos para a automatização, né? Então,
Esse tipo de manutenção ela foi corretiva, tá? Antes da gente olhar aqui a automatização, né? Vamos só ver os itens aqui, né? Foi corretiva não planejada, né? Aconteceu o problema, vai lá, quem tá de plantão lá dos 15 dias, né? Vai fazer a manutenção, né? O necessário, chave de nível para instalar no reservatório superior, já que não tem. Chave de 3 posições, tá? Chave de 3 posições, ela sempre tem o automático, manual, né? E desligado. E cabo para interligar o comando da chave de nível aqui. Deixa eu, deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Lembra aqui, ó. Então, vamos revisar aqui o desenho. Deixa eu apagar aqui logo tudo. Então, revisando o desenho aqui. Relé térmico, né? Alimentação, relé térmico. A, a botoeira aqui para você desligar, né? Manualmente aqui. A botoeira para você ligar, tá? O contator aqui, o contator, a bobina, né, a alimentação elétrica, o selo, né, lembra que as botoeiras, tanto ó, né, que você liga como normal aberta para ligar, e a normal fechada para desligar, elas têm retorno por mola, né, igual vimos em instalações elétricas industriais e também em acionamentos, tá, na parte lá de hidráulica e pneumática, né, todos esses atuadores e implementos eles têm um retorno por mola, tá? Daí, o que que você vai fazer aqui, ó? O... Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar até separado aqui, ó, só para vocês entenderem aqui. Só dar uma, só para vocês enxergarem aqui, ó, os dois lado a lado aqui, ó. Vou colocar só o comando aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tá no modo, tem um modo manual, né, de ligar e de desligar aqui, e também tem o do nível, ó, aqui, ó, nível mínimo reservatório inferior aqui, tá? Então, esse comando aqui é tanto do reservatório inferior quanto do superior, tá? Então, o do inferior, ele já tem né, a boia elétrica aqui que faz esse controle aí. Já o do superior, ele não tem, tá? Então, a chave de 3 posições, ela serve, por exemplo, se você quiser desligar tudo e dar manutenção, geralmente é a posição do meio aqui, o OK. Aqui é a posição manual, que aí você pode ligar, né, pelas botões de liga e desliga de forma, né, de forma manual aqui, né, é, pelo operador. E o automático, ele vai acionar as, as chaves de nível, ó. Tanto a chave de nível, né, do inferior, que inclusive ela já está automática aqui, vamos dizendo, né? Agora, do superior aqui, esse automático, ele é selecionado pela chave de 3 posições, na posição, né, do A aqui, que coloca como A, tá? Inclusive, ó,
Nós temos essas daqui, ó, que poderia simplesmente colocar no painel aqui, ó. Tem algumas tem até chave, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela tem no lugar aqui no lugar desse seletor aqui, né, para você selecionar entre automático e manual, ela tem o uma chave, aí essa chave é que eu consigo fazer a rolagem do seletor ali, né? Para a posição desligado, a posição manual e a posição automática aqui. E tem essas aqui, ó, para gerador, tá? Grupo gerador de pequeno porte, que é uma chave de transferência, tá? Ela, inclusive, ela tem um barramento aqui mais robusto, tá? Justamente para suportar correntes, né? E correntes maiores. Essa daqui seria, né, o ideal para um painel igual esse daqui, ó, tá? Entendi, professor. Então, basicamente aqui, ó, o tá vendo aqui essa linha tracejada aqui? Ela mostra, né, no diagrama aqui, como é um diagrama, né, que o eletrotécnico, o engenheiro interpreta aqui, ó, ele já faz a seleção aqui, ó, por isso que ela tá aqui como se fosse normal aberta aqui, né, justamente que a chave de três posição é que faz essa seleção aqui, ó, quando é manual, ela fecha aqui, ó, e o outro automático fica aberto. Quando é automático, né, o automático fecha e o manual abre. Aí quando você seleciona, você deixa no meio, você dá, os dois ficam normal aberto, né? E aí você pode fazer a manutenção, tá? Daí, ó, quando ela estiver no automático, por exemplo, né, o manual vai estar aberto. E na hora que a boia, do mesmo jeito que no reservatório inferior, né? Na hora que a boia, o reservatório está cheio, ela abre o circuito, né? Ela abre o circuito e, né, que aí ela vai estar a fio d'água, né, a boia aqui sustentada aqui, por estar totalmente cheio. Na hora que ela esvazia, o que que acontece? A boia, ela cai aqui, né? E aí abrindo, fechando o circuito, na verdade, né? Fecha o circuito, é aquela funciona a lógica inversa. Fecha o circuito e daí faz o recalque da água, tá? Beleza. Então, implementação feita, tá vendo? Que é só do reservatório superior aqui que é necessária essa chave seletora para não ter que tá, já que que anteriormente, ó, só o reservatório inferior ele tinha a boia elétrica, mas o superior não tinha, tá? Então, automatizou, colocou boia elétrica no nível superior aqui e ainda com a opção, né, de você poder continuar atuando ela, né, manual na botoeira aqui, né? E mas continua, você pode desligar, por exemplo, a automatização toda aqui, ó. Você pode desligar ela, né? Agora dos dois reservatórios continuar pelo esse botão aqui, o BD1, tá? E anteriormente funcionava desse jeito mesmo, né? Você desligava o manual do reservatório superior e o automático do reservatório inferior, beleza? E os, é, os instrumentos, né? O multímetro, para você selecionar lá o teste de continuidade, né? Para ver se tem se está passando ali primeiro, né, sinal, depois você selecionar o voltímetro, né, no multímetro, você selecionar no dial lá, é voltímetro,
para ver se tem tensão, né? Fazer as várias verificações aí. Essa chave estrela é Phillips, tá? Fita isolante, cadeado para impedir a reenergização, né? O procedimento de segurança, né? Os EPIs, o capacete para eletricista, óculos, luva para baixa tensão, cinto tipo paraquedista, trava-queda, talabarte de posição, né? Talabarte Y, se você for subir no reservatório tipo taça, né? Porque tem aquela escada marinheiro, né? Tipo marinheiro, fardamento, né? A roupa lá do eletricista com tratamento químico, bota com CA, né? O certificado de autorização para eletricista, os profissionais aí, o setor de manutenção, né? Que você é o paradigma, né? Do, do Henrique, né? Que é o que está de plantão, e o setor de lavanderia, o operador, que no caso aqui é seu Wilson, né? Aí descreva os riscos, risco de choque elétrico, né? Para você testar o painel elétrico no comando, né? Comando, ir na parte de potência, né? Ainda mais que tem a ver com água, né? Risco de queda em altura, né? Inclusive, tem que ter o curso lá de NR35, tá? A instalação da chave de nível, né, no reservatório superior, que envolve energização elétrica, autorização, inclusive lá, não sei se vocês notaram aí, né, lá a data do evento, ó, foi 16/8/2017. Então coloca a data aqui. Quem autorizou foi o seu Wilson que pediu, né? Quem executou foi o Henrique. E aí, né, eu esqueci o nome lá do chefe lá do departamento lá de manutenção elétrica, né? E aí você vai arquivar depois e entregar, né, para esse serviço que você executou, né, juntamente, né, fazendo a juntada lá de documentos com o documento lá da manutenção do transformador do transformador da subestação, o trafum da subestação, né? Então, tá vendo que essa atividade ela envolve os dois serviços, tá? Como vocês, né, essa turma que teve muitas aulas, tem algumas turmas aí que tem só duas, três aí, daí eu peço que vocês, né, para exercitar, façam as duas, tá? Se tivesse menos aula, eu ia pedir para você escolher uma delas aqui para me enviar, beleza? Então é isso, pessoal. Tá bom? Eu vou parando a gravação por aqui, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula ao vivo, tá? Tchau, tchau.